Olá, sou Marcelo Poncho, natural de Mirassolândia, São Paulo, formado em artes visuais pela Universidade Federal de Uberlândia e recentemente cursei pedagogia, com especialização em cultura afro-brasileira e africana e em educação especial deficiência intelectual. Durante o curso de artes visuais, minha pesquisa se desenvolveu no estudo da cultura indígena com foco nos grafismos indígenas. Nesse período da graduação, estagiei no Museu do Índio da UFO, onde orientava o público sobre as obras expostas e monitor das oficinas educativas. Foi a partir dessa experiência que comecei a ministrar oficinas e palestras para professores e interessados, auxiliando na formação dos mesmos, apresentando principalmente a aplicabilidade da Lei 11.645, atrelando teoria e prática de arte. Como pedagogo e arte-educador, desenvolvi um repertório de ensino e aprendizagem, buscando colocar em prática o conhecimento milenar dos povos ancestrais do Brasil e os grafismos característicos de cada etnia. Com a proposta de apresentar a cultura indígena nas escolas que trabalho, propus aos estudantes que fizessem a junção dos grafismos pesquisados, que em 2014 resultou no livro Visualidades Étnicas: As Culturas Indígenas na Sala de Aula, escrito em parceria com a professora doutora Raquel Salimeno, com o apoio do Ministério da Educação e entregue gratuitamente à Rede Pública de Ensino de Uberlândia. Em junho de 2015, foi convidado pela professora doutora Raquel Salimeno para ministrar a disciplina Visualidades Étnicas, Ensino de Arte numa Visão Antropológica e Sociológica, junto com a professora mestre Tereza Cristina Silveira, no curso de especialização Culturas e Histórias dos Povos Indígenas no Brasil, do Instituto de Educação FACED da Universidade Federal de Uberlândia, coordenado pelo professor Dr. Bernerval Pinheiro Santos, que organizou uma visita técnica para conhecer a comunidade Chavante na terra indígena São Marcos, especificamente na aldeia Namuncurá, que fica a 130 quilômetros da cidade Barra do Garças, interior do Mato Grosso. Os Chavante lutam pela demarcação de suas terras. Algumas já estão demarcadas. São povos que vivem muitas das tradições ancestrais, como a atividade predominante da caça, pesca e o cultivo da roça de grãos como milho, feijão e amendoim. É característico do grupo usar o cordão de algodão tecido artesanalmente, conhecido como gravata chavante, usada nos dias de festas e rituais, que é amarrada no pescoço como forma de proteção espiritual. Tem como tradição pintar o corpo com pigmentos naturais de genipapo, carvão e urucum, fazendo listas nos braços e pernas, pintando todo o corpo, para cerimônias ritualísticas. Tecem a fibra do buriti para fazer cestos e esteiras com grande primor. A divisão social é visível entre homens e mulheres Chavante, pois os homens é a cultura e as mulheres é a natureza. Mas ambos mantêm muito respeito e atenção com todos da comunidade. As crianças, quando nascem, passam por um ritual para ter bons sonhos. E os idosos são exaltados diariamente, pois são considerados os sábios de seu povo. São conhecidos nacionalmente pela corrida de resistência com a tora do Buriti. É uma prática que tem suas regras numa clara demonstração de força, habilidade e diversão entre homens e mulheres. O ritual Waiá é uma festa rara que pode acontecer de 10 em 10 anos, quando os garotos estão entrando ou saindo de um determinado estágio de amadurecimento. Os anciões ensinam os garotos a vida na comunidade, como caçar e pescar, a espiritualidade e o curandeirismo chavante. Os garotos são divididos em 2 grupos no pátio central da aldeia, ao ar livre. Eles não podem comer e beber muito,
e não podem tomar banho durante todo o período do ritual, que dura cerca de um mês. O intuito principal da viagem era vivenciar e observar o ritual Waiá, que já tinha iniciado naquele período, conhecer a comunidade e a cultura e levar donativos ao Chavante. E assim fui com mais 30 professores e estudantes do curso de especialização da Universidade Federal de Uberlândia. Ao chegarmos na aldeia, fomos recebidos pelas crianças e pelo cacique Simão Butsé, que nos contou um pouco sobre a história de seu povo e explicou que a aldeia foi fundada em 1965 pelo cacique Mário Juruna, que se tornou deputado federal em 1982 pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT, e faleceu em julho de 2002, aos 59 anos. Os professores indígenas da comunidade também vieram nos receber e nos deram algumas informações sobre o ritual Waiá, iniciação dos garotos, pois a comunidade já havia iniciado o ritual há algumas semanas. Eles também nos acompanharam até a escola, que tem o mesmo nome da comunidade, Namuncurá, onde ficamos alojados. Durante o ritual, sempre no final da tarde, começa a cerimônia com os homens mais velhos, chamados de guarda, que cantam e dançam num ritmo marcado, que entra a noite adentro, ao som ritmado do maracá e vai até o raiar do sol do dia seguinte. Os guardas não deixam os garotos ficarem parados e nem saírem do pátio, fazendo-os se movimentar durante todo o dia, chegando a uma exaustão física e mental, para assim receberem o poder espiritual, como a cura de doenças, a proteção contra picadas de cobra e de insetos, plantas venenosas e de raios de tempestades. Depois de um mês de festa, os anciões sentem que os garotos já estão preparados e pedem para manter as tradições do Chavante, finalizando o ritual. Durante os dias em que estive na comunidade Namuncurá, observando tudo e todos, os costumes dos homens em explicar o que os garotos devem aprender durante o ritual, o comportamento das mulheres preocupadas em querer levar água e comida para os garotos, e os garotos que já estavam exaustos e cansados do ritual de passagem. Quando chegava a tardezinha, sentávamos ao redor do pátio para observar a cerimônia. Eu ficava hipnotizado com a coreografia que os guardas faziam durante horas, batendo os pés no chão, movimentando os braços e executando um canto repetitivo que quase parecia um mantra. Um dos momentos marcantes da cerimônia foi a forma em que os homens saíram para caçar, pois caçam somente os animais que a natureza oferece, menos as fêmeas que estão prenhas, pois elas dão continuidade à espécie. Foram dias que ficaram marcados em minha vida, pois aprendi a observar e a respeitar profundamente os conhecimentos dos povos ancestrais e originários da nossa terra. A vivência que tive nas etnias que já visitei contribuíram tanto para o meu trabalho profissional como para a minha vida pessoal, pois aperfeiçoei a técnica da pintura corporal, conhecendo mais sobre os elementos representados nos grafismos, o preparo dos pigmentos naturais e seu armazenamento. Em meu trabalho como artista, faço a junção dos padrões gráficos das etnias que pesquiso, num diálogo com a contemporaneidade, onde procuro transmitir a beleza dos grafismos com simplicidade, harmonia e sensibilidade.
Nas aulas e oficinas que ministro, apresento o indígena atual e presente. Falo das suas lutas pelos direitos que estão na Constituição brasileira e da importância de se respeitar e reconhecer os povos tradicionais da nossa terra. Estou sempre em contato com os indígenas de Uberlândia, convidando-os para participar de aulas e eventos acadêmicos, e dando oportunidade para que também possam falar e serem ouvidos. As minhas aulas são voltadas para a cultura, história e o modo de vida dos povos indígenas, desmistificando a ilusão romântica e preconceituosa dos livros didáticos e do dia 19 de abril. Organizo visitas ao Museu do Índio da UFO, pois acredito na função educativa do museu e apresento aos discentes os artistas indígenas contemporâneos, seus trabalhos plásticos, musicais e literários.